Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, streaming de aplicativos, MP3, melhor de todos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tô gravando agora, finalzinho da tarde de segunda-feira. Foi uma loucura o final de semana. Aqueles problemas bons. Ainda não consegui responder todo mundo. Tem WhatsApp, Telegram, Twitter, e-mail. Ainda tem uns 50%, acho que 50% eu já consegui responder. Ainda aguenta aí que eu vou responder todo mundo. Tiveram diversas falhas. Aquilo que eu achava que tava funcionando, que tava redondo, não funcionou. Eu falei na sexta-feira, manda e-mail, mas ninguém leu o e-mail, todo mundo mandando e-mail. Porque o e-mail não tava indo. A automação que dispara não estava funcionando. Aí no domingo eu descobri que a automação do PayPal também não estava funcionando. O Dojo, que já tá azeitadinho. Eu criei lá o perfilzinho da galera do livro, mas eu não associei o perfil com o grupo. Então a galera entrava, não tinha. É só o Dojo. Estagiário, você sabe, né? Quando a gente erra, a gente tem que reconhecer. Eu às vezes falo algumas coisas de pilha, né? Uns trocadilhos, às vezes sim me confundo. Semana passada, os cocas dos Estados Unidos falaram, picoque não é pica-pau. Pica-pau é o de Packer, é verdade. Mas não foi ali uma trollada, não foi uma brincadeira, foi honesto. De alguma maneira na minha cabeça, na hora veio pica-pau, mas não é pavão. Inclusive o logo da NBC é do pavão. Aliás, já que toquei na questão, aproveitar e já pensar uma notícia da questão de streaming. O chefão da Netflix, o Hastings, disse que o Apple TV Plus e o Disney Plus estão trazendo uma competição, um mundo novo, onde a competição vai ser mais dura. E aí, sim, é verdade, quando aumentam as oportunidades, você tem mais concorrência, fica mais difícil, o que é bom pro consumidor ter essa competição. Mas tava até falando sobre isso, acho que foi no Dojo, se eu não me engano, de um coca falou, eu tô migrando aqui, eu tava no Apple Music, e aí eu tô cancelando o Apple Music, e ele falou, que eu ia perder tudo, levei pro Spotify. Aí eu perguntei, porque isso é uma coisa que eu tenho notado na galera que tem poucas músicas nas playlists, e esse coca tinha 120 músicas. Eu perguntei, vem cá, você só escuta essas músicas? Você já pensou que de repente vale mais a pena pra você, se você só escuta essas 120 músicas, de você baixar os MP3 e, né? A gente tem um quê de uma busca pelo streaming de alguma maneira, tem a questão da legalização, sim, claro, da pirataria, mas eu vejo que aquela galera que tem pouca playlist, não vou aqui, os velhos também é uma tendência, a galera mais velha tende a ficar só em cima daquela música, ouvindo música da juventude. Conheço gente que só ouve música dos anos 80, gosta de pagode, só ouve os pagodinhos dos anos 90, tem isso também. Mas nem é nesse ponto que eu tô querendo chegar. É aquela galera que tem pouca música nas playlists e acabam ouvindo sempre a mesma playlist, esse mesmo set de música, talvez valha a pena ir pro MP3. E aí por isso você tem aqueles descobertas do Apple Music, do Spotify. YouTube também tá com uma playlist agora, YouTube Music, de músicas que você não conhece. Quando você tá conformando a sua personalidade, você vai coletar essas músicas, vai conformar o seu gosto musical e talvez lá pelas tantas você encerre, né? Tem muita gente que é assim, que encerra o gosto musical, para ali, não evolui o gosto musical, não. O que eu gosto é isso aqui, pronto, acabou. E tá super ok. Que nem lá a blogueira do Instagram com melhores amigos querendo cobrar. Teve uma coca mandou, mas coca, eu quero pagar por 10 anos, 20 anos de conhecimento em tecnologia, mas não quero pagar, não. Então, tem até um aspecto legal ali, acho que tem dicas de treino, e eu não sei se ela tem educação física no background, acho que também fala de dica de alimentação, e não sei se é nutricionista, que embora seja o ideal, tem a questão da experiência do usuário, uma pessoa que vive nesse mundo, mesmo não sendo nutricionista / educador físico, também tem coisas a compartilhar, mas eu entendo a proposta. Agora voltando ali, o YouTube, músicas na conta descoberta, você tem também esse mesmo comportamento no streaming. Eu vejo que a galera gosta de assistir coisas antigas no streaming, isso é específico meu, eu não consigo, não tenho essa prática de assistir a mesma coisa 2 vezes, porque apesar de eu ter uma memória muito ruim, se você, lembra daquele episódio,
eu não vou lembrar. Tenho uma péssima boa memória. Mas se você começar a falar, eu vou lembrar. E aí, se eu assisto de novo, eu começo a relembrar o episódio. Eu não consigo fazer aquela coisa de outros olhares, de ser uma experiência nova. Eu acabo resgatando. Problema meu. Eu acabo resgatando a minha memória. Mas você vê que mesmo no streaming, tem uma galera que fica ali assistindo um conteúdo antigo. Tanto que, olha a grana que a galera do streaming tá gastando para trazer esse conteúdo antigo. Não me assustaria. A galera que tem o MP3, a galera que tem os boxes de DVD, alô JC, existe e vai continuar existindo, mas talvez a gente em algum momento do futuro comece a ver a galera notando, poxa vida, eu não vou mais pagar esse streaming aqui de música, eu só ouço essas músicas. E ao invés de assinar todos os streamings de vídeo, eu vou fazer aquela rotação. Esse mês fica o Netflix, final do mês cancelo, assino Apple TV Plus, assim vou fazendo rodízio. Quando isso tiver, a gente vai saber quando isso tá acontecendo, quando a gente começar a ter plano de fidelidade nos serviços de streaming. O que vamos combinar é um contrassenso, porque a ideia é que você pague sob demanda, aquilo que você consome, você deixa de ter. Não, é o direito de uso, aí você tem um plano de fidelidade, enfim. Agora voltando, 50% das mensagens respondidas a princípio, agora tá tudo azeitado, muito obrigado. São os bons problemas, obrigado. Foi a primeira vez fazendo um livro, um processo completamente novo, gostei do resultado, da maneira que ficou, tem coisinhas a melhorar. iPadOS, vou começar depois, é amanhã, sim, eu sei, depois que responder as mensagens, aguenta aí, tá vindo. Agora, dentro dessas mensagens, uma das coisas que eu reparei, muita gente falando do Safari 13, que as extensões pararam de funcionar. E é verdade, eu tô com 3 extensões, não tem muitas, eu tô com 3 extensões sem funcionar, acho que isso representa aí 75% das minhas extensões do Safari sem funcionar. Então, vou fazer hoje, segunda-feira, uma live, 9 horas da noite, lá no canal do Mestre no Mac, para falar disso, do Safari 13, quais as novidades, que treta é essa das extensões, como que eu resolvi esse problema, quais são as alternativas. Eu tô publicando já no final do dia. Vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu paro a gravação, vou lá no Dicas do Coca e mando um e-mail avisando do papo hoje. Por isso que é bacana você se inscrever no canal do Mestre do iOS, do Mestre do Mac, do Coca Tech lá no YouTube, ativa o sininho das notificações e aí quando tiver um aulão desse, o YouTube te avisa. Notícias. Coca Tech. O destaque dessa segunda-feira fica por conta do evento na Área 51. Foi pequeno o evento, pareceu, sei lá, meia dúzia de pessoas, 100 pessoas, algo assim. Foram 350 policiais para cuidar da multidão, então você já vê que não é virada de final do ano em Copacabana, mas divertidinho. Foram 2 pessoas presas, ninguém invadiu a Área 51. Eles deixaram fora do lugar, né? Aquelas coisas que sempre acabam acontecendo. Mas o que eu destacaria de verdade para essa segunda-feira foi o Google com o seu pacote lá, Apple Arcade. Não é o Apple Arcade, não são jogos que o Google mandou fazer, como acontece no Apple Arcade. Não são só jogos, você tem aplicativos e o conteúdo que você tem é um conteúdo tradicional. Você tem, por exemplo, o Monument Valley 2, você tem Mini Metro, Pocket City, Limbo, Terraria. Eu disse Apple Arcade porque na página onde o Google mostra o Play Pass, você só tem jogos, não tem os aplicativos. Então, foco, são jogos, 350 jogos e aplicativos. Você vai pagar, você tem 10 dias de teste gratuito. Depois disso, você vai pagar $2 por um ano e depois desse um ano você vai pagar $5, que é o mesmo preço do Apple Arcade. Ou seja, né? Google apostando pesado, por hora só está disponível nos Estados Unidos a partir dessa segunda-feira, com sim expansão internacional que deve acontecer ao longo das próximas semanas. O Google não fala como vai ser o processo de remuneração dos desenvolvedores, parece que vai ser em moldes de streaming, ou seja, do engajamento com o jogo. A pessoa jogou o jogo, o desenvolvedor vai ganhar uma graninha, uma espécie de streaming mesmo, de você, entre aspas, pagar em função do uso do jogo. Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Reforça que a loja já não tá mais tão atraente assim. A galera já montou a sua carteira de aplicativos, bate com o que a gente estava falando no início do programa. Olha, MP3 versus streaming, basicamente é a mesma coisa. A gente fica naquele nosso pacotinho, já não tô mais comprando aplicativo porque eu já tô saciado, já tenho minha carteira de aplicativos. Não, agora tem um streaming de aplicativos. É uma maneira de você pagar mais, de você ter mais dinheiro circulando. Dentro desse aspecto, pode ser bom para o desenvolvedor. Ele que não recebia grana, porque todo mundo já tinha comprado o aplicativo dele, agora pode receber mais uma graninha em função desse uso. E eu acho isso interessante, por quê? Porque a gente pode pensar para daqui a 10 anos, 20 anos, a Apple fazendo a mesma coisa, até o ponto de fato, a gente ter todos os aplicativos, como acontece virtualmente. Não pode ser que nem o streaming de vídeo, onde está tudo setorizado, mas de alguma maneira, a gente hoje tem todo o conteúdo de MP3
MP3, tem sim as exceções, mas de maneira geral a gente tem todo o conteúdo em todas as plataformas, menos as músicas da Amazon para quem assina o Amazon Prime. Tem que assinar o Amazon Music Full. Para participar desse programa, por hora, é convite. Os desenvolvedores foram convidados, mas tem um formulário onde você pode solicitar, pô, acho que eu tenho a ver com esse programa aí, quero entrar dentro desse programa, e aí o Google avalia. Já que o assunto é Google, quando é que chega o Mate 30 Pro aqui no Brasil, Coca? Já tem o P30, o Huawei tá aqui no Brasil. Então, parece que nesse primeiro momento, o Mate 30 Pro vai ser só China, porque não tem Google, né? Não tem a lojinha. Na China isso não é problema, você tem lojinha até para iOS. China é uma outra realidade, então você não tem uma expansão internacional. Rolou também um papinho de que a Huawei, junto da China Mobile, poderiam comprar a Huawei, e você tem sim, de fato, a China se esparramando pelo mundo. Você tem de energia, State Grid, isso aqui no Brasil, parte de energia elétrica. Essa infraestrutura, a China está se esparramando pelo mundo, mas a Huawei falou, não, a gente não tem interesse em comprar a Huawei. Vivo que tomou um ferro, né, do Procon, 3 milhões de talkies, ativando o plano sem pedir, cobrança indevida. Bacana é que essa multa é com base na reclamação dos usuários, por isso que vale a pena reclamar. Se você não reclama, não tem como avaliar. Você foi roubado, furtado, tem que fazer o registro. É chato, mas tem que fazer o registro, porque é com base nesses números que as estatísticas são montadas para definir o rumo das coisas. É chato, eu sei, mas é necessário. E sobre o Galaxy Fold, a Samsung, de novo, passou as mesmas orientações de uso. Olha, não coloca película por cima, aquela película adesiva, porque, né, acaba que a tela é flexível, né, e você dobra, né, vai esgarçar a tela, a película. Obviamente, a película que vem não retira. Nos testes de resistência, forçaram a tela, passaram a unha na tela e marca não volta. E aí tem várias considerações. É um produto beta, mas ao mesmo tempo de $2.000, não deveria ser assim. É um protótipo que estão vendendo. N considerações, mas esses testes de resistência eu acho válido de serem feitos para saber o limite até onde você pode ir. Também fizeram com a nova leva de iPhones, o que é tradicional. É vidro na frente e vidro atrás. Se cair no chão, obviamente vai quebrar. Mas será que se cair de 5 centímetros vai quebrar? Onde corre mais risco? A altura da cintura até o peito, que é a altura que a gente usa, segura, coloca no bolso, tira, coloca na mochila, gira a bolsa, pega. No geral, estão dizendo que tá mais resistente que os modelos anteriores. Chegaria a ser o iPhone mais resistente dos últimos tempos, porque tem aquele super vidro. Mas o que isso significa na prática? Caiu da cintura, pode quebrar. É uma resistente, mas tem casos onde caiu da cintura e quebrou. Então, esse título clickbait que você pode ver por aí, o iPhone mais resistente, pode até ser, mas isso significa que você ainda tem que ter cuidado colocando no bolso, porque pode quebrar. E, né, acho que o bolso é a altura mais baixa de uso. Daí pra cima, continua tendo cuidado. O iPhone e chão e queda não combinam. A iFixit fez o teardown e Coca tem o hardware de recarga indutiva. Então, o que a iFixit mostrou é que tem um segundo conector, como se ali eu pudesse colocar a bobina para fazer recarga T, mas não tem a bobina em si. Parece que a Apple sim pensou em colocar, não, vamos colocar, e em algum momento a Apple desistiu. Eles pegaram, desligaram a bateria e energizaram essa segunda porta, e o iPhone continuou funcionando, ou seja, seria um caminho para você acessar esse canal de energia via a bobina, mas a bobina em si, o cobre, não tem. Logo, não dá para ativar, não vai acontecer uma ativação por software no futuro, não tem o hardware. Mas é interessante porque a Apple não fez uma bateria maior pro iPhone, talvez não tenha sido à toa, foi já pensando nisso, mais gordinho, mais não sei o que, mas por algum motivo desistiu. Além disso, a Apple fala que nos 11 você tem um hardware específico para lidar com a questão da bateria, da limitação, a degradação da bateria para aumentar a duração, não entra em maiores detalhes, e o iPhone XS, ou seja, os iPhones que estão completando um ano, estão entrando na limitação de performance em função da degradação de bateria. A atualização agora do iOS 13 traz essa limitação, não é mais full power, diferente do que eu tinha acreditado que eles tinham resolvido o problema, não resolveram, porque o iPhone ele fica ali na moita, fica ali relax. Quando você vai usar de verdade, ele solta o seu poder de fogo, e aí isso, nesse pico de uso, vai consumir mais bateria, e nesse momento talvez a bateria degradada não consiga fornecer essa energia de pico, aí a energia desliga. Então, identificando esse cenário com bateria degradada, você vai ter perda de performance no iPhone XS. E Coca, o iPhone 11 é muito mais potente do que o iPhone XS? Então, oficialmente 20% a mais, ali no bruto. Na prática, não é tanto assim. Fizeram aquela sequência de abertura no 11 e no 10S. O 11, no caso Pro, completou, que é o mesmo processador, mas pode ter alguma diferença nos demais componentes,
componentes da linha 11, fez o ciclo completo em 5 minutos e 21. Já o 10S fez em 5 minutos e 49. Não é menos 20%. Por quê? Não é só a força bruta que conta. Você tem que carregar, você tem que ler os dados. Isso é velocidade da memória, velocidade, entre aspas, do disco, transferência, os barramentos. A Apple anunciou o poder de fogo bruto. Agora, é uma diferença, sim, brutal, de quase 50% quando você compara com o 10. O 10 virava 7 minutos e meio. Então, é uma diferença do 10 pro 10S, 7 minutos e meio para 5,50, que também é uma outra diferença pro 11 Pro, que nem eu falei lá do se vale a pena ou não vale a pena os iPhones. Olha, se você tem de 8 para baixo, já tá valendo. Isso pelo ganho que você vai ter de performance guardando a câmera de lado. Do 10 para cima, você já considera um pouco mais, mas a diferença que você tem praticamente bruta aí de uso, 50%. A tela do 11 foi considerada a melhor tela pela DisplayMate de todos os tempos, que de novo, é bom ter esse teste, não é nenhuma surpresa, a Apple não iria fazer algo pior, mas é bacana ter essa constatação. A nova interface de câmera é só pro 11. Galera, se eu apertar o botão para tirar foto e fizer um swipe para esquerda, eu tenho as fotos em sequência. Sim, tem, mas só no iPhone 11. Que mais? De iOS 13 continua relativamente estável, tem os probleminhas. Qual que eu tô aqui no Instagram e vendo stories, eu tenho que mexer no volume, tá mudo? Coloca no silencioso, tira do silencioso que o volume volta. Isso já acontecia comigo no meu 10, antes até do iOS 13, mas parece que ficou mais comum esse comportamento. Apple Watch Series 5, o GPS, homologado pela Anatel aqui no Brasil, o iPad de 7ª geração 10.2 polegadas, versão Wi-Fi também, junto com as baterias de iPhone, teve uma nova leva de betas, WatchOS 6.1, macOS Catalina. Quinta-feira também foi a inauguração da loja da Quinta Avenida, com participação do Timóteo, ficou realmente linda, tem mais fotos, merece a visita. O zoom in do iPhone 11 realmente funciona, fizeram uma comparação entre o 11 e o Note 10, que tem, da Samsung, que tem esse recurso, e o Note 10, parece que ele aumenta o áudio, ele identifica que a fonte de áudio tá longe e aumenta o áudio como um todo, dá um ganho no áudio, mas não parece fazer de maneira direcional. O iPhone, de fato, parece, você tá, no caso é um chafariz, você tá mirando no chafariz, o foco tá no chafariz, ele consegue amplificar esse som de chafariz sem aumentar o demais, não é um mero boost total. Você vê como o volume, ele vai mudando de acordo com aquilo que tá em foco. A pessoa tá falando, pega a voz, mirou no chafariz fica em foco, a voz da pessoa some, curtir. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. O Mac Pro vai continuar sendo produzido no Texas, onde são produzidos hoje os Mac Pros, apesar da Apple ter conseguido as exceções em relação às tarifas das coisas que vêm da China. Conseguiu e não vai usar? Pois é, dando algum ruim, deixa, eu ter aqui essas exceções, mas vou continuar produzindo aqui no Texas. Vai que eu monto qualquer coisa lá, dá ruim depois e deixa aqui logo. Conseguiram futucar dentro do iOS 13.1 e acharam, sim, realidade aumentada estéreo. 2 canais, 2 visões, direita e esquerda, exatamente com óculos, para dar aquele 3D. Ver o que a Apple tá aprontando. E por último, aqui no Rio de Janeiro, o metrô super combina, porque na mobilidade você passa pelo metrô, vai ter aqueles armários para você fazer retirada. Vai ser tipo um posto de correio, vai ter armário para você fazer retirada de mercadoria. Essas caixinhas não são do correio, não é da Amazon, não é da Ipiranga, que também tem box nesse sentido, é da Clique Retire. Vai estar presente também posto de gasolina Petrobras, onde também combina. Na questão é só ver quais lojas vão fazer entrega, vão ser parceiras. Você acaba que já tem esse serviço, por exemplo, Leroy Merlin tem esse serviço, os armários ficam do lado de fora da loja, então você compra online, vai lá no armário, faz a retirada. Casas Bahia, Ponto Frio, Extra. É estranho, né? Você não ter as lojas parceiras. Então, um pouco sei quem tá por trás da Clique Retire. Enfim, aguardemos. E assim, vou ficando por aqui, mas já tô pintando lá no canal do YouTube do Mestre do iOS para falar do Safari 13. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.